Quem está acostumado a falar sobre os maiores perrengues do viajante chocolate, e desde essa série de capítulos que eu venho produzindo e postando aqui no canal, acha que, aliás, deve estar percebendo ou se perguntando, mas será que o Evair enfrentou problemas de acessibilidade, que é o foco principal do viajante chocolate, em viagem na Europa, como já aconteceu em diversos países, na Europa e no Uruguai, aqui na América do Sul? Não, muito pelo contrário. Os meus maiores perrengues, os grandes perrengues, ou até maiores, eu elenco desse jeito porque foi eu que passei, eu sei porque eu senti na pele. Aconteceram aqui no Brasil, em terras tupiniquins, e tiveram como maior coadjuvante, aliás, tiveram como coadjuvante, porque lógico foi o ator principal dos perrengues, tiveram como coadjuvante as duas empresas aéreas que são tidas, todo mundo as conhece como as maiores empresas aéreas do Brasil, que por uma questão óbvia, eu não vou falar quais são. Vou apenas mencionar o arroba delas na descrição desse vídeo, assim como também já estou mencionando o meu Instagram, o arroba Viajante Chocolate Oficial, no Instagram, além do meu outro canal no YouTube, Continuar a Vida Após a AVC, porque foi ele realmente que, que teve, vamos dizer assim, provocou, proporcionou, não, proporcionou, acho que é a melhor palavra, proporcionar a criação do canal do Viajante Chocolate. Por tudo que aconteceu com Continuar Comigo, que eu falo lá no Continuar a Vida Após a AVC. Link de todos, então, tanto do meu Instagram, arroba Viajante Chocolate Oficial, meu outro canal no YouTube, e o arroba das duas maiores empresas brasileiras que proporcionaram todo os perrengues que eu e o Gustavo daqui a pouco está chegando, vamos relatar até o final do vídeo, ao longo de todo esse vídeo. Mas o mais importante é que, inicialmente, sintonizou no canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, clique no botão inscrever-se abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações na opção todas para me ajudar a fazer o canal do Viajante Chocolate crescer e assim eu poder botar a boca naquilo que pode melhorar. E tem tanta coisa para melhorar, principalmente ao longo de todo esse vídeo. Além de me ajudar a fazer o canal crescer, você me inspira, vamos dizer que me ajuda a fazer com que tudo possa melhorar para cadeirantes, PCDs, PNEs, pessoas com mobilidade reduzida, que é o meu caso. Mas o mais importante... então, inscreva-se no canal do Viajante Colado, no canal Continuar a Vida Após a AVC, me siga no arroba Viajante Colado Oficial no Instagram, link de ambos na descrição desse vídeo. Além de eu citar o arroba das duas companhias que são conhecidas como as maiores empresas aéreas do Brasil. Mas o mais importante é que você permaneça comigo e com o Gustavo, daqui a pouco está chegando. Até o final do vídeo, começa logo após a vinheta. Roda a vinheta, por favor. E aí, galera, bora passear com o Viajante Sequelado? Olá, eu sou Evair Ribeiro e você está no canal Viajante Sequelado. Bem, o que acontece? Sempre quando eu viajo, mas todas as minhas viagens está sempre o Gustavo comigo. Sempre tem que ter uma necessidade, tem que ter a necessidade de um acompanhante devido a tudo que eu relato lá no Continuar a Vida Após a AVC, meu primeiro canal no YouTube. Link na descrição desse vídeo. O que aconteceu? Só que aqui no Brasil, devido às dimensões continentais, por ser um país com dimensões continentais, ele tem viagens, trechos longos, tanto saindo aqui de São Paulo, do aeroporto de Congonhas, quanto do aeroporto de Guarulhos, que é o internacional, dependendo do trecho.
Mas dá para eu viajar, mesmo sendo numa classe doméstica, uma classe mais barata do que a executiva, devido à distância, não é mesmo? Só que o que acontece? Os perrengues, eles foram por mim considerados os maiores que eu passei, porque proporcionado pelas duas empresas consideradas as maiores empresas do setor aqui no Brasil, as duas maiores empresas aéreas brasileiras. Que eu já falei que eu não vou mencionar quais são, mas a arroba delas são mencionados por mim na descrição desse vídeo, junto com os links do Continuar a Vida Após o AVC e do Viajante Secolado. O que acontece? No meu maior perrengue, que eu pelo menos considero, aconteceu num trecho, que eu vou relatar em dois trechos diferentes. Um aconteceu num trecho muito, muito utilizado por mim, devido a ser gaúcho. E outro, lógico, devido à necessidade de férias, que nós vamos relatar ao longo do vídeo. São dois destinos, são trechos bem distintos. Um ao sul e outro ao nordeste. Bem peculiares, inclusive. Eu particularmente considero esse trecho, que foi aliás, esse primeiro grande perrengue, que foi proporcionado pela empresa que é considerada a maior empresa aérea brasileira. Eu já falei, não vou falar o nome, mas o arroba dela tá na descrição desse vídeo. Eu vou falar o nome por quê? Porque ela me proporcionou realmente, eu considero como o maior perrengue em viagem aérea do viajante sequelado. Por quê? O que aconteceu? No voo entre Congonhas e Porto Alegre. Eita, nem eu tô lembrando aqui. Aí, mas tu vai lembrar. Vamos lá, que eu não estou lembrando desse. Eu tava pensando em outro. Não, no voo entre Congonhas e Porto Alegre. Congonhas, todo mundo sabe, é um aeroporto. Não ele é grande, mas não é tão grande quanto o aeroporto de Guarulhos. Que partem voos para trechos mais longos no Brasil, pela distância, por ser um país de dimensões continentais, e para outros países também, do mundo inteiro. Só que normalmente a gente prefere o aeroporto de Congonhas, por ele ser mais perto daqui de casa. Dá para pegar um carro por aplicativo, por exemplo, e acaba saindo bem mais barato do que ir para o aeroporto de Guarulhos, que é inclusive no outro município de São Paulo. E é lógico, por ser um trecho mais longo para chegar lá, é complicado, porque além de caro, ele acaba tendo tendo complicações ou perrengues maiores também. Mas o maior perrengue desse vídeo, que foi proporcionado pela maior empresa no Brasil, a maior empresa aérea no Brasil, aconteceu no trecho entre o aeroporto de Congonhas e um voo que nós iremos fazer, que nós vamos relatar ao longo do vídeo, entre o aeroporto de Guarulhos, aliás, de Congonhas, e o aeroporto de Porto Alegre. E foi naquele dia que nós saímos aqui aqui de casa, chegamos no aeroporto aqui de Congonhas, e logo após o check-in, indo como é normal aqui no aeroporto de Congonhas, tem um espaço específico para cadeirantes, PCDs, pessoas com necessidades especiais, idosos e desacompanhados, que é o cercadinho. Tu lembra, Guga, um dia que nós fomos, e logo que nós fizemos o check-in para viajar para Porto Alegre, pela companhia que por todos é considerada, e até de repente por ela própria,
é considerada a maior empresa aérea brasileira. E tem voos, inclusive, para vários outros países, além de destinos no Brasil também. O que aconteceu? Logo que chegamos lá no check-in, fizemos o check-in e no trajeto entre o check-in e a ida ao cercadinho, que é um trecho normal, porque lá onde a gente espera para ser chamado pelo pessoal de apoio da companhia aérea pela qual, por todas, na verdade, porque lá no cercadinho tem funcionários de todas as empresas, não é isso? E lá esperam todos os passageiros que vão viajar para vários destinos, por todas as companhias, não é mesmo? Então, o que aconteceu? Logo que fizemos o check-in antes desse voo, na empresa que iria nos levar, saímos do lado do balcão, do check-in, com direção ao cercadinho. Aí saímos, e estava no meio lá do aeroporto de Congonhas, ali na circulação, no saguão do aeroporto, não é mesmo? Indo, margeando todo o balcão de todas as companhias aéreas. Até chegar o elevador para ir, enfim, lá para o cercadinho. Saímos então do check-in e no caminho encontramos um casal de estudantes da Unip, que é uma universidade muito conhecida aqui em São Paulo, que é a Universidade Paulista, não é mesmo? Essa é a abreviação, esse é o que denomina a abreviação da Unip, não é mesmo? Um casal de estudantes que estava fazendo um TCC, que é um trabalho de conclusão do curso, de curso, para finalizar a faculdade, finalizar o curso que eles estavam fazendo, que eu não sei necessariamente qual era. Isso no meio do trajeto, entre o check-in e a ida até chegar ao cercadinho. Passamos, inclusive, lá na lateral daquele Protec Bag, lá que embala as malas, com um plástico, não é mesmo? Ele fez até uma brincadeira comigo. Tu lembra? Sim, eu perguntei se era para embrulhar o Evair. A mala que eu A carrego. mala que eu sou. Que eu carrego sempre, sabe? Aí eu Mala, falei, não, mala, não precisa blogueiro, embalar influencer. a mala que vai sentada na cadeira. Mas a mala que nos acompanha é para embalar. Mas Não, a nenhuma gente das nunca duas mala. precisava, A gente nunca embala. nunca usou, né? Até É. porque é caro, não é mesmo? Já pagamos a passagem cara, porque, lógico, eu não tenho parceria com nenhuma empresa aérea. Se porventura eu tivesse, inclusive, mencionaria o nome delas. Só que eu costumo filmar todos os pontos do voo, desde o check-in até chegar ao cercadinho, para onde vamos daqui a pouco, e do cercadinho até o embarcar no avião, tudo mais, e o trecho, porque tudo acontece, algo de novo acontece. O perrengue é coisa boa. Hoje vou relatar os perrengues, os maiores perrengues proporcionados pelas duas maiores empresas aéreas brasileiras. Justamente não estou mencionando, não vou mencionar nenhuma delas, pelo menos por enquanto. Por enquanto, por um motivo óbvio, não é mesmo? Só que no trecho entre o check-in e a nossa ida ao cercadinho, eu vou acabar falando por uma questão, olha só, por uma questão que eu menciono. Normal. Só que o que acontece? Para você entender que encontramos esse casal de estudantes que está fazendo um TCC da Unip, na verdade, olha só, olha que interessante. Inclusive menciono isso no trecho que eu vou mostrar daqui a pouco, que era uma das viagens onde eu ia falar sobre acessibilidade, que é o foco
Central do Viajante Sequelado, não é mesmo? E esse casal, nesse trabalho de conclusão de curso, eles iriam nos apresentar, daqui a pouco você vai ver, um protótipo que eles desenvolveram para cadeirantes ou pessoas que têm mobilidade reduzida ou necessidades especiais. Como é o meu caso também, embora não seja cadeirante, que é bem diferente, você vai entender por quê daqui a pouco. O protótipo ele estava com um tablet, inclusive, lá. Era um adaptador, uma espécie de um aparelho para encaixar os cadeirantes, principalmente, a embarcar no voo, porque o que acontece? Como o cadeirante ele não pode sair da cadeira, e normalmente as formas de embarque no avião, elas são vamos dizer, elencadas desse jeito. Normalmente é por finger, que é aquela manga, aquele corredor que liga o saguão do aeroporto até a porta da aeronave, para, enfim, entrar no avião e ir até o assento dele. Só que o cadeirante ele não pode fazer isso. Ele tem que ir do saguão do aeroporto por finger até a porta do avião. Aí lá ele sai da cadeira de rodas dele. Se porventura for uma cadeira de rodas sem bateria, por exemplo, aí ela pode, inclusive, dependendo do tipo, ela pode viajar no avião, ela pode entrar no avião também. Tem cadeiras de rodas com tipos especiais que são permitidas em viagens, colocada lá inclusive no bagageiro. Elas dobram, ficam quase uma mala, aquelas de rodinha. Só que nesse caso, o cadeirante ele vai empurrado por alguém, ou se for uma cadeira elétrica, por exemplo, ele mesmo vai com joystick dirigindo a cadeira dele, porque ele não tem como se deslocar até a porta do avião. Aí lá ele faz a transferência cadeira, avião e é conduzido pelos comissários de bordo até a poltrona dele. Aí coloca ele lá, ele fica sentado com o cinto afivelado, ajudado pelos comissários, e aí parte o voo, faz todo o trajeto dele até chegar ao destino, e aí faz a mesma coisa. Quando chega lá, o pessoal de apoio em terra da companhia aérea ou do aeroporto de destino faz esse mesmo trajeto inverso. Leva o cadeirante até a porta do avião, coloca ele na cadeira de rodas para ir até o carrossel de bagagens, para pegar os pertences dele e ele ir para o destino final dele, na cidade de destino de que ele foi. Só que o viajante circulado é totalmente diferente. Mas para você ter uma ideia melhor e saber o que aconteceu nesse trecho entre o check-in e a nossa ida, nosso trecho até o cercadinho, é melhor que você assista a tudo que eu gravei nesse momento. E lógico, assistindo com atenção até o final desse trecho, você vai entender o que aconteceu depois. Lógico, depois desse trecho, vou falar o que aconteceu depois. Totalmente contrário da apresentação desse protótipo que esse casal de estudantes da Unip nos apresentou entre o check-in e quase a chegada até o cercadinho. O que você vai assistir, prestando muita atenção, continuando conosco até o final desse trecho que eu gravei e salvei, que estava lá no meu, ainda não tinha mais salvo no rolo da minha câmera, do meu celular. Então o que eu fiz? Salvei ele lá do @viajante sequelado oficial no Instagram. Baixei de novo aqui para você ouvir qual era a intenção deles, só que era totalmente diferente para o meu caso, porque
Eu não sou cadeirante, eu estou cadeirante. E tenho limitações diferentes e necessidades especiais diferentes também. Então, preste bem atenção a todo esse trecho que eu salvei no @ Viajante Seculado Oficial, no Instagram, e continue conosco, porque depois desse trecho tem algo que aconteceu. E por isso que depois desse trecho, você vai entender melhor ainda, ouvindo esse trecho, o que aconteceu. Nesse momento que eu estou relatando, a pior viagem, e ainda falando que a empresa que você está nesse trecho é a pior empresa aérea brasileira, principalmente no assunto acessibilidade. Então, preste bastante atenção a todo esse trecho e continue conosco, porque nós vamos falar com detalhes o que aconteceu depois desse trecho que você vai assistir ficando conosco até o final desse trecho. E continue conosco, porque eu vou explicar o que vai acontecer depois dessa apresentação, desse protótipo que o casal de estudantes da Unip apresentaram no TCC. Começa a partir de agora e continue conosco até o final desse vídeo, ok? Bom fim de semana. Até. Prontinho, check-in feito. Agora então vamos para o cercadinho. E você continue comigo essa viagem maluca, com muitos passeios. Muitos passeios. Você quer ser embrulhado com fita? Gustavo está perguntando se eu quero ser embrulhado, olha só. Não quer ser embrulhado com Não, fita né? para despacho? Não, isso é só para só o que outra vai bagagem, na né? bagagem. Só para mala com alça. A sem alça não vai. A gente está fazendo uma pesquisa para o nosso TCC, que seria o embarque inclusivo na Universidade Paulista da Anchieta. E a gente está fazendo um protótipo para embarque inclusivo para as pessoas, quando embarcam no meio da pista. Olha que coincidência. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre acessibilidade. Inclusive vocês dois vão participar. Tudo bem? Escreve lá. E eu tô canal Viajante Seculado no YouTube. Tá bom, a gente vai entrar. Falo sobre acessibilidade, inclusão. A gente pode apresentar para Tudo que tem. vocês? Lógico, com Só para certeza. trazer um pouquinho do contexto para vocês, qual que é a ideia? A gente está fazendo esse trabalho porque a gente acabou reparando com algumas necessidades referentes a essa questão de inclusão quando o embarque ele não é feito diretamente pela ponte telescópica. Quando ela é feito direto... Isso, o finger. O que nós usamos, o famoso cercadinho. Tô indo pra lá. É que geralmente quando é feito na pista, né? Quando é Esse que a gente feito chama. na pista. E aí existe uma dificuldade muito grande referente a essas escadas para ter esse acesso dentro da aeronave, né, quando para fazer o embarque. Claro. E a nossa ideia é o quê? Tentar trazer uma escada, que ela seja uma escada Acessível, que a né? gente já tenha utilidade no dia a dia, porém é uma escada que ela seja também inclusiva para a pessoa que tem uma dificuldade, tanto motora, pessoas cadeirantes, que consiga fazer esse acesso com uma Coisa maior que tem tudo a ver facilidade com Viajante dentro Seculado. Tá vendo? do avião. Tem tudo a ver. Ó, só para trazer um pouquinho para vocês aqui, ó. Até para trazer mais conforto para a Isso, pessoa. foi né, uma no embarque. pesquisazinha que a gente fez. A pessoa subindo a rampa, que é de Bem extrema. desconfortável. O ambulift acaba trazendo um transtorno muito grande para a desconfortável, né? pessoa Nossa, também. eu já usei extremamente várias vezes. O bonito não é desconfortável, não. Não, eu digo assim, de também- transtorno de ter um caminhão pra te colocar, levar. E aqui a Isso é pessoa. estranho, ele é É estranho, é. E aqui a pessoa sendo puxada, tá? A nossa ideia é o quê? O problema a do escada, ambulante, ela ficaria sabe, a nível do eu me sinto piso, tá? deficiente. E aí sim ela seria como se fosse Esse é uma um ponto que a esteira. gente E eu tenho A pessoa, ela limitação viria motora, é com diferente. a cadeira, ela subiria, Muito pelo então ela contrário, eu sou entraria, A né, mobilidade é reduzida. eficiente. né? em cima da Sim. escada, Tanto que criei dois normalmente, canais no- e aí quando ela estivesse aqui Então, assim, na verdade, assim, na a área de pessoa se sente acesso, mais ela subiria confortável. e Por que você não pode ir na ficaria mesma escada que uma outra pessoa tá usando? no avião para ela claro. fazer o embarque. Excelente. A
É um modo Claro, simples e para todo mundo usar a você mesma coisa. consegue Sim, utilizar a pessoa que tem uma dificuldade. Apoio a ideia. Uma dificuldade de acesso. Nossa, ela consegue ótimo, acessar, e a maravilhoso. pessoa que também Qualquer que pessoa. tá no dia a dia, Apoio a ideia, no claro, cotidiano, todo mundo. Assim, até fazer pra- o acesso. Apoio a ideia. Fica mais rápido o Isso embarque fica na também. pista, Lógico, à lógico. disposição dos aviões que estão naquele parque Isso, estacionado. isso. A gente até teve um depoimento Nossa, agora ótimo. de uma aeromoça que aqui no aeroporto de Congonhas ele só tem um ambulift. Então ele Se tem mais faz de um o avião? embarque. Isso, ele fica É, circulando. aí Só ele que fica mais demora, né? circulando. Demora e aí mais, ela lógico. falou E assim, ninguém isso tem daqui seria de paciência. extrema Ele se importância, organiza. porque você consegue ter mais que uma unidade e conseguir atender. Só que nós temos um comentário anterior a esta parte. Perfeito. Qual é o grande drama de você se deslocar para os aviões que estão no pátio? Não é necessariamente só subir no avião. Sim. A dificuldade é subir no ônibus. Ah, Sim. bacana, bom saber. Tá? Então, pra gente, quando vem o Ambulift, ele faz o trajeto completo. Sim. Ele te pega no Sim, saguão de isso. embarque Sim. e ele te deixa dentro da aeronave. Certo. Tá? O problema é quando Se não tem você ambulante, chega se tiver que subir nesse no ônibus, pátio na pra vanzinha subir lá. nesta rampa, entrar no avião, ótimo. Agora, como eu chego aqui? Perfeito, perfeito. Esse é o pior. Isso, O ônibus é o pior. e isso é até interessante, questão Tá. de pesquisa, a gente ouvir de feedback de É pessoas isso. que realmente Claro, claro. acabam A gente viu tendo, também, né, O essa problema é a dificuldade. van, Um o acidente que teve problema um é rapaz o no ônibus, Ambulift. Perfeito. não Ó, é tá o vendo? Que ele Ambulift. freou bruscamente. E pra ele, a ele sobe a aeromoça que estava escada. junto bateu Tudo nele bem, e caiu no chão. mas e foi pra embora. chegar aqui na Assim, porta olha, do nós avião sabe o que é o aconteceu desafio comigo. maior. Perfeito, perfeito. Gustavo, eu fomos para saímos feedback que a gente de recebe Guarulhos, muito grande, fomos para porque a gente, Lisboa. às vezes, não tá Lá em envolvido Lisboa, nesse cotidiano. saí do Então, isso avião, tem não uma tinha, informação não de tinha, extrema importância não pra gente, conseguiram até continuar uma cadeira de roda lá na hora. Aí tiveram que pegar um ambulante. Não vier o Ambulift, Só que veio uma espécie de uma ambulância. Nossa, Entrei pela ambulância pela porta de trás, né? Perfeito. Aí o motorista pegou e me colocou lá, numa cadeira de roda lá, dentro da ambulância. Só que ele amarrou toda a parte de trás. Quando deu partida, tinha esquecido de amarrar a parte da frente. nossa. O que aconteceu comigo? Logo que deu a partida, eu tombei e fui para trás, quase bati a cabeça. Olha, Gritei, Gustavo veio, imagina, já pensou se abrisse a porta? Eu teria batido no pátio do aeroporto. é complicado, isso é complicado. Iria morrer, certeza, imagina. Já tive, olha que olha o buraco na minha cabeça. Por causa dos 2 AVCs que eu tive. Oh, meu Deus. No meu Instagram, tem o link dos 2 canais no YouTube. O que aconteceu comigo A gente olha. e o Viajante Chocolate. Tem o link dos 2 canais na bio do Instagram. @Viajante Chocolate Oficial, uma palavra só. Tá bom. Ó, duplicado. Ok. Vamos tirar uma foto com eles? Opa, agora. Vamos lá. Bora, vou registrar até no Viajante Chocolate. Respondendo pesquisa. Tá. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Sucesso, Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém, até. Obrigado, gente. Até. Gente, olha que coisa louca, que não adianta, né? Tudo tem que acontecer no momento certo e na hora certa, não é? Viu o que aconteceu? Estávamos do check-in da Latam em direção ao Cercadinho e um pessoal da Unip, que é uma universidade aqui em São Paulo, muito famosa, na verdade tem em vários locais, nos abordou para fazer uma pesquisa, viu só tudo o que aconteceu? E com uma ideia muito legal na questão de acessibilidade, olha só. Tudo é proveniente, né? Estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas e com o propósito certo. Isso que é o legal, não é? Mas continuemos agora até o Cercadinho, para enfim esperar aguardar a chamada do nosso voo. E você, todo mundo, que acho que é muito legal, esse vídeo está sendo maravilhoso. Continue conosco até o final do vídeo. Bora então para o Cercadinho, você continue conosco até o final, ok?
Guga, que coisa legal, gente do céu, olha só. A proposta deles é boa, mas precisa melhorar, Não, mas vamos ajudar a melhorar. né? O próprio depoimento, o que tu colocou lá também de ressalva lá, foi muito legal. É necessário, não é? Coisa da inclusão e acessibilidade, não é mesmo? Em seguida. Agora a gente tem que ir para Bom, pelo menos o elevador aqui tem barra de aparecendo? apoio, tudo, tamo. Tá pra baixo. Aê! E bora continuando a nossa incursão no aeroporto de Congonhas em direção ao Cercadinho. E todo mundo continua conosco até o final deste vídeo e de toda a nossa viagem, de todos os nossos passeios que faremos ao nosso destino. Pronto, agora chegou o raio-x. Eu vou ter que parar aqui, tá? Mas vocês continuam conosco até o final do vídeo, ok? Tudo que eu falei antes de mostrar o clipe, o vídeo que você... O trecho entre o check-in e a ida ao cercadinho, você percebeu o que eu falei antes, aconteceu tudo nesse trecho. Só que você percebeu que o casal de estudantes da Unip que estava fazendo mostrando esse protótipo para auxiliar cadeirantes a embarcar, que era um equipamento, um aparelho que é adaptado à cadeira de rodas, a subir. Por quê? Porque o aeroporto de Congonhas, ele só tem um ambulift. Aliás, só tem 2 ambulift para atender a todas as companhias aéreas. São todas. As 2 piores que eu estou citando na descrição desse vídeo. E as outras também. Então, imagina só. O quão grande é a carência de mais equipamentos para auxiliar aos cadeirantes, PCDs, PNEs, pessoas com necessidades especiais, assim como eu, que estão cadeirantes pelas patologias e pelas sequelas que eu menciono lá no Continuar a Vida Após AVC, meu primeiro canal no YouTube. Link na descrição desse vídeo, para você entender o que aconteceu comigo. Caso ainda não conheça. Só que você percebeu o quê? Enquanto o casal, eles estavam apresentando o protótipo, o Gustavo interveio num determinado momento, falando que o protótipo era muito legal para situações de cadeirantes, mas muito diferente para o caso do Evair, do viajante chocolate. Por quê? Tu lembra o que tu falou? Então vamos voltar um pouquinho para trás, Evair, para o pessoal se sintonizar melhor. Quando é feito o check-in na companhia aérea, eles fazem uma pergunta olhando para a pessoa que está na cadeira de roda, em relação à possibilidade Ótimo. dessa pessoa subir escadas, por exemplo, subir degraus. né? Obrigado, porque eu tinha esquecido. E até então, nós sempre dizíamos que o Evair subia degraus. Por quê? Porque existem muitos aeroportos espalhados pelo Brasil que a aeronave vai chegar e vai pousar, e por não ter um finger, mas a aeronave estar muito próxima do desembarque, eles colocam a famosa escada para subir e descer. ambulift. Não. A escada normal. E aí, quando você desce ou sobe essa escada, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar nada, porque você já está praticamente dentro do saguão. Um vídeo que ilustra isso, se vocês não viram, é Ilhéus. Eu vou mostrar em forma de pipe. Foi uma viagem que aconteceu antes, inclusive, desses episódios que nós vamos relatar.
ao longo do vídeo. O que acontece? Eu já caminho, já caminho em trechos curtos, dentro do avião, para ir, de repente, do meu assento até o banheiro. Vou tranquilo, mesmo me segurando nas poltronas, com muito cuidado, lógico. Mas consigo caminhar, consigo me virar. Mas consigo entrar, subir e descer escadas. Ou descer e subir. Se me leva, se tem alguma forma, por exemplo, de me levar até um jeito, de me levar até o pé da escada, por exemplo. Geralmente a nossa própria cadeira de rodas. Isso. Ela Que a chega gente até a leva. porta A Iana até o primeiro vai sempre degrau, conosco. e aí o Evair sobe a escada para dentro do avião, ou desce a escada, senta na cadeira de rodas e vai até o saguão. Eu vou mostrar o vídeo que ilustra isso em forma de pipo sem áudio, para não atrapalhar a nossa porque voz. tem o barulho do avião. Então. É isso, não, eu já Né? fiz a edição. Exato. Já me preocupei com Então, isso também. Até aquele momento, a gente sempre dizia que o Evair poderia subir degraus da escada para o avião, se fosse o caso, né? Aí, quando saímos desse check-in com essa informação, esses dois estudantes se aproximaram com esse protótipo, que eles, na verdade, era uma pesquisa, vocês viram no vídeo. Era uma pesquisa para saber sobre acessibilidade, nossa opinião, e eles então tinham esse protótipo. Por quê? Porque muitos aeroportos espalhados pelo Brasil não têm AmbuLift, né? E aí, obviamente, para os cadeirantes, a situação é um pouco mais complicada. Pelo fato da carência, né? Porque porque aí sem AmbuLift, Congonhas só tem 2. Você também fica com uma certa limitação. E nós então dissemos para eles que, na nossa visão, como até então sempre falávamos. Mas na nossa visão, o grande ou maior desafio não era o AmbuLift em si, ou subir e descer da aeronave pela escada da aeronave. Até porque eu já entro... Sobe degrau. Já subo degraus. Ou desce degrau. Já entro no avião como gente normal. Sim. Como vocês viram no vídeo, o que eu comentei foi o seguinte: olha, nós temos às vezes um desafio que é entre o saguão do aeroporto e o meio de transporte que te leva até o avião, caso não haja o finger. É aquele trajeto que é, às vezes, o mais complicado. Que é servido normalmente de várias formas. A normal, entre aspas, para cadeirantes, e até mesmo para mim, na verdade, principalmente nas primeiras viagens, era o AmbuLift. Sim, que é tal equipamento. Que no aeroporto de Congonhas só tem 2. Isso. Guarulhos tem, aeroporto de Congonhas tem. Outros eu não sei, porque a gente. Mas além do pega AmbuLift, finger, né? para mim e para todo mundo, tem outros meios de levar entre o saguão até o avião, até o avião ou a ponta da escada, que são ônibus e vans. Só que o que acontece? Logo depois que estávamos indo, inclusive, me chamou a atenção no trecho que você acabou de assistir, me chamou a atenção um senhor, porque o cercadinho, ele é para todas as pessoas que pertencem aos grupos que têm prioridade. Vamos falar disso ao longo de todo o vídeo, porque tem outro perrengue também de um outro destino, sobre essa questão de prioridade, dos grupos prioritários. Eu, inclusive, dentro deles. Além de cadeirantes, PCDs, PNEs, com pessoas com mobilidade reduzida, que é o meu caso, idosos, desacompanhados, menores que viajam desacompanhados com autorização, normalmente vão para esse cercadinho. No trajeto entre o check-in, que você acabou de ver, me chamou a atenção um senhor, não sei por que chamou a atenção um senhor, que estava indo na minha frente em direção ao cercadinho. Estava indo para lá porque ele fica lá também, porque pertence a grupo de prioridades. E eu não sabia não imaginava que fosse acontecer. Deu conhecer esse senhor, seu Mário, que ia para Porto Alegre também, para o mesmo nosso destino.
um senhor de mais de 80 anos viajando sozinho. Tinha que ir para o cercadinho para ter orientação da companhia com a qual ele iria viajar. E coincidentemente, foi a nossa também, que você já sabe, já ouviu mencionando no trecho entre o check-in e a nossa ida ao cercadinho. Só que o que acontece? Quando chegamos no cercadinho, nesse caso, especificamente nesse caso, encontrei e conheci o seu Mário, senhor idoso, que ia também para Porto Alegre. Lógico, como ficamos lá, eu já fiquei sozinho, inclusive, uma outra viagem que eu fiz sozinho, que eu vou mostrar ao longo do vídeo. Vou mostrar um pipe também. Gustavo e eu ficamos lá, eu inclusive bem posicionado na frente do seu Mário, conhecendo ele, aí conversando com ele. Aí ele pegou e perguntou, teve uma hora que ele perguntou quanto que eu paguei a passagem, quanto a gente pagou a passagem. Ele, nossa, que caro que foi, meu Deus do céu. Porque eu não sei se ele comprou com muita antecedência, ou se ele comprou com algum tipo de benefício, não sei. Eu falei o valor que eu tinha pago por essa companhia. Com essa companhia que você já sabe qual é. Porque mencionei o nome dela na saída do check-in. E ainda falei, inclusive, para o Gustavo. Nossa, Gustavo, que coincidência. Falando sobre acessibilidade, o voo que seria recheado de momentos sobre menção da acessibilidade, encontramos um casal. Você percebeu, ouviu falando isso, né? Fazendo o protótipo de algo para tentar facilitar a minha vida. Ou a vida de cadeirantes, inclusive a minha. E inclusive você percebeu que eu relatei para a menina alguns perrengues que eu tinha passado. Inclusive do meu primeiro maior perrengue, que aconteceu na primeira viagem, indo para Portugal, que aconteceu todo o perrengue que a gente comentou, que nós comentamos no primeiro capítulo, falando do perrengue que aconteceu indo lá para a cidade de Fátima, lá para o Santuário de Fátima, onde caí, eu mencionei, você prestou atenção, não é mesmo? Quando chegamos lá, o pessoal da companhia aérea pela qual iríamos viajar falou que tinha duas possibilidades, né? De ser um ônibus ou uma van. E a gente torcendo, fazendo figa, para que fosse um ônibus. Porque você percebeu, nós falando, e o Gustavo também, principalmente, que interveio no protótipo do casal da Unip, falando que, no meu caso, eu consigo subir escada. Só que o problema maior da van é o seguinte, a van ela tem três degraus. O piso, um degrau no meio, que é muito estreito, muito curto, e o meu pé, devido a sequelas, o meu pé esquerdo, devido a sequelas, eu não consigo encaixar no degrau do meio para, enfim, ir entrar literalmente na van e aí ir lá pro meu assento, para minha poltrona, no trajeto entre o pátio do aeroporto até a chegada a escada para, enfim, sair da van ou do ônibus. E aí subir a escada e entra fazer o meu embarque, literalmente, porque daí a cadeira, ela vai para o porão do avião, para um, né, o porão tem um nome específico para isso, que eu não lembro. É um bagageiro. Específico para que vão carrinhos de bebê, cadeiras de rodas, andadores, bengalas, não sei. Tem bagageiro específico. Que eu particularmente não sei. Porque quem anda nesse bagageiro é a Iana, não eu. Eu sento na minha poltrona. Do lado sempre o Gustavo fica filmando o trajeto, principalmente decolagem, o pouso, que eu gosto bastante, acho muito legal. Por isso que normalmente eu sento no corredor ou no meio e ele na janela. Porque ele consegue filmar
a decolagem, trechos da viagem, pouso, até chegarmos ao nosso destino. Só que o que aconteceu? Quando nós saímos do cercadinho, veio a funcionária da companhia aérea com a qual iríamos viajar. E aí pegou e falou assim, ó, olha, vai ser de ônibus. E opa, melhor, pelo menos, Não, mais tranquilo. Fala então, não, já que não tu lembra. foi, não foi assim, não. Fala então, me ajuda. Não, na verdade, qual que foi o desafio? Nós ficamos no cercadinho, e esse senhor Mário também iria no nosso próprio voo, etc. E nós descemos então para o local onde normalmente o Ambulift nos pega. E Que é aí, no pátio do avião. Entre o saguão e o pátio que tem uma porta automática. Ele fica sempre estacionado lá. então, é a mesma saída de quem pega ônibus, é a mesma saída de quem pega van, é a mesma saída do Gustavo Ambulift. atrás de mim, seu Mário na minha frente, e a funcionária, mais pro meu lado esquerdo, do lado esquerdo, e a funcionária aqui, que fez todo o trâmite da saída do cercadinho até chegar lá no pátio, antes de chegar a van, ou o ônibus, que a princípio era um ônibus. Só que eu vi na nossa frente, mais pro lado direito, um Ambulift parado. Aí eu peguei e falei pra ela assim, inclusive, não esqueço. Fulana, tem Ambulift lá, por que a gente não usa? Aí ela pegou e falou assim, ó. Ah, porque aquele ali é da concorrente, eu não vou falar o nome. É da concorrente, da companhia pela qual estávamos prestes a embarcar. Aí eu disse assim, ah é? Daí eu disse assim, ah, entendi. Mas acontece que é importante falar que por ser 2 Ambulifts que atendem a todos os casos de passageiros tidos como especiais, não é que seja não é que seja de propriedade da companhia aérea concorrente, como ela falou. Ah, é da concorrente. Ela não falou concorrente. Ela disse o nome da empresa. Só que eu não vou falar porque é por um motivo óbvio. Mas tem o arroba da companhia das duas. A das companhias na descrição desse vídeo. Aí eu, não é que seja de propriedade. É que é o seguinte, como são só 2 Ambulift no aeroporto de Congonhas, eles fazem uma espécie de uma rotação, uma rotatividade de qual empresa de quem é a vez que vai usar o Ambulift. Entendeu como funciona? Ah, entendi. É porque é pouco transporte para grande demanda. Então, por ter só 2 Ambulifts, 2 equipamentos, eles têm vezes, tipo assim, a companhia X usou agora, depois a companhia Y, depois a X e assim por diante. Cada um usa uma vez um dos 2 únicos Ambulifts que tem no aeroporto de Congonhas. Aí eu disse, ah é? E nós lá. E o seu Mário? Nossa, que demora desse ônibus. E passava vários ônibus. não, a gente não ia de ônibus, Evair. Ninguém falou de ônibus nesse trajeto, porque o seu Mário não podia ir de ônibus. Não, eu tô falando que passavam vários Então, mas a gente não ia pegar ônibus. vários transportes lá. Aí eu fiquei pensando, gente do céu, mas não é muito mais fácil o Gustavo me empurrar até a ponta da escada? Como eu consigo já descer e subir de escada até ir pro assento como gente normal? Não seria muito mais prático? Aí eu perguntei, inclusive, para a funcionária da companhia, que estava do meu lado direito. Ela disse, não dá porque é questão da segurança. Ah, é? Ah, entendi. É a segurança física.
Mas e com a minha segurança psicológica e neurológica, ninguém se preocupa? Eu pensei, lógico que eu não falei nada para ela. Até porque não sabia o que estava prestes a acontecer. Não, o aeroporto de Congonhas é impossível você ir de cadeira de rodas até a aeronave. Não dá, é um outro pátio, longe, não tem a menor condição. Você não vai ficar empurrando uma cadeira de rodas num trajeto que passa ônibus, caminhão, Aviões, tanque, não tem como. Você tem que ir para a aeronave. O que diferente aconteceu? do que Deixa eu aconteceu falar, no Evair. aeroporto lá de Ilhéus. Isso, totalmente diferente. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós havíamos explicado para a pessoa do check-in que o Evair sobe degrau, se precisar subir a escada do avião, ele sobe, mas que ele não era, assim, acostumado, era difícil para ele subir numa van. E então a gente estava confiante de que o Ambulift nos levaria para lá. Então descemos para o local no aguardo do Ambulift. Por motivos que a companhia aérea não nos deixa claro, o Ambulift que deveria servi-la não estava disponível. E o Ambulift que estava disponível era para atender uma outra companhia aérea. Então, Porque eles fazem a rotatividade. então não estava disponível. O tempo estava passando, o nosso voo já estava próximo de sair e nós continuávamos esperando no saguão. Na verdade, sem o embarque nenhuma- já tinha encerrado. Já estava finalizado, Estava quase. finalizando porque os ônibus já tinham saído para levar os passageiros para lá. Aí o que aconteceu? Começou uma discussão sobre van, sobre não van, etc, porque tinha mais um problema que a gente não sabia. Como o Evair estava com a cadeira de rodas própria, ela não poderia ser embarcada dentro da van. Então, quando acontecem essas situações, o passageiro é levado até a van com uma cadeira do aeroporto, ele entra dentro da van e esta cadeira fica onde está porque ela é do aeroporto. No nosso caso, era a nossa cadeira de rodas. Então, ela deveria nos acompanhar até a porta do avião, ser colocada no bagageiro enquanto a gente entrava dentro do avião. Para que isso acontecesse, o normal era o tal Ambulift, que não apareceu. Então, com muito custo, conseguiram convencer o motorista da van, que finalmente apareceu uma van para nos levar, seu Mário, eu e o Que era Evair, a né? temida. E que a gente não queria por causa do tamanho dos Do degraus que o formato Evair dos degraus lá. explicou, Que o estribo, explicamos né? É o lá estribo da van, que é o problema. explicamos lá para o casal da Unip. Também da Unip, mas a gente cansa de falar isso no check-in da aeronave, Lógico. da companhia aérea. Então conseguiram convencer o cara a levar a Ayana pela van até o avião. Então já não estávamos mais com tempo de negociar nada, porque o avião já estava meio que atrasando para sair, esperando nós três. Só né? esperando eu, o Gustavo, E o seu o seu Mário e eu. E o seu Mário nervoso, porque, Nossa, como teoricamente, demora, ele não tinha nada a ver com o nosso problema. O seu Mário entra na van Lógico, tranquilamente. é idoso, né? né? Mas Somos é tranquilo. nosso caso aqui que tem uma dificuldade adicional. Tanto é que quando nós chegamos nos destinos em que nós alugamos carro, eu costumo ir sozinho buscar o carro. Por quê? Porque é exatamente a mesma van que as companhias de locação levam, né? Do saguão do aeroporto até a locadora, base da locadora. ou da locadora até o saguão do aeroporto. Então, para evitar esse perrengue chato do Eu fico estribo, esperando. o Evair espera enquanto eu vou buscar ou devolver o carro, né? Enfim, chegou essa tal dessa van, que foi a única situação, já que o Ambulift sumiu, né? Que a gente poderia utilizar. E aí, Evair? Seu Mário e Gustavo já estavam na van. E a moça, inclusive, me deixou na... Foi a moça ou foi tu? Geralmente eu e quem tá no aeroporto deixa o Evair na cadeira já bem colado na van. É, pra bem ele tipo na cara do sair gol, e só para eu subir. sair da cadeira Exatamente. e subir na van. Sim. Só que o que aconteceu? Devido à Ásia com as motoras, que eu relato lá no E Continuar a Vida Após a a Doença, urgência, a correria, o link Evair na já tava descrição. nervoso. E eu nervoso, lógico. No atraso. A VCA está com o SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Pelo fato, inclusive, de ser pressionado, porque o voo já estava prestes a decolar, o voo já havia sido encerrado. Só faltávamos nós três. O Gustavo, o seu Mário já estavam sentados lá, e eu prestes a subir na van. E você vai saber o que aconteceu
Quando eu estou subindo na van, com detalhes, porque na verdade eu deveria. Agora eu já fico sabendo. Gustavo, filma o que vai acontecer. Mas devido a não ter filmado o que aconteceu, eu vou mostrar agora, tentando subir na poltrona, para ilustrar o que vai acontecer. Como fidedigno ao que aconteceu nesse episódio tão complicado para mim. E você vai entender permanecendo conosco até o final do vídeo, ok? Cheguei então na frente da porta da van, saí da Iana, porque ela estava comigo até lá, e sou colocado bem em frente à porta da van, né? Que sempre tem um apoio na porta, um apoio para eu usar o meu braço funcional. Me apoia aqui, Gustavo. E como eu sei que, em caso de subida, primeiro se coloca a perna funcional, a perna direita. Como o estribo lá que o Gustavo fala, aquele degrau do meio, ele não encaixa a minha perna esquerda, eu tenho que fazer o quê? Levantar com a perna direita e elevar a minha perna esquerda do chão, direto do chão, até o piso da van. Exatamente como aconteceu. Assim, eu vou devagar. Gustavo, me ajuda, como é que foi? Vai, pelo amor Só de para Deus, ilustrar. Não. Ai! Vai. Mais ou menos isso aqui, ó. Quando eu coloco a planta do meu pé lá no chão da van, foi esse grito que eu dei, que o seu Mário, que já estava sentado lá na poltrona dele, por causa da espacidade, meu pé ficou totalmente... Ai, deixa eu sair daqui. Que já falei que aconteceu. E o seu Mário falando, ai, que dó dele, ai, que dó, meu Deus do céu, que dó. Aí depois, quando eu consegui colocar os dois pés, as duas bases do pé, no solo lá da van, meus pés, devido à espacidade e da força que eu tinha feito, do nervosismo pelo fato de estar sendo pressionado, porque o voo já estava só esperando nós chegar lá, a minha perna, a planta do pé e a perna inteira, principalmente a esquerda, estava totalmente adormecida. Eu gritava de dor. O seu Mário falava, ai, que dó, nunca me esqueço, tá? A voz do seu Mário aqui no meu ouvido. Ai, que dó dele, ai, que dó dele. Aí o que aconteceu? Lógico que eu fiquei extremamente nervoso por todo o episódio. E também pelo fato do seu Mário também, lógico, né? Ele não tinha culpa. Ele estava partilhando a minha dor. Aí eu falei, gente do céu, na verdade era uma raiva por saber que tudo isso poderia ter sido evitado. Você sabe que poderia mesmo, não é mesmo? Como esse poderia ter sido evitado, esse episódio poderia ter sido evitado? Escreva nos comentários, para entender que você entendeu tudo o que aconteceu. Só que o que aconteceu? Chegamos então, subi lá, chegamos lá no pé da escada, subi a escada. Não, ainda teve que descer da van com o mesmo estribo. O Evair já nervosíssimo, travado, na hora de descer, eu irritadíssimo, não lembrava disso. com dor. Aí a van chega próximo da escada do avião. Para colocar o calcanhar no estribo. Tentaram pior fazer... ainda. Tentaram colocar tão próximo que do o Evair degrau, pulasse, basicamente, da van para ponta da escada. né? Mas óbvio que não dá. Imagina eu pular, capaz. E o pessoal batendo assim com a mão no... Vamos, que só me faltam apressando, vocês. me Vamos, apressando. gente, desembarca que vocês têm que vão embarcar, se foder, né? vão se foder. E aí, Mas eu queria, tu acha que ia foi ficar? mais um perrengue para descer com
com o pé O que todo não ferrado precisava. do estribo, para daí começar a subir a escada do avião, né? Gente do céu, olha, eu vou... Estão entendendo por que aquela que é conhecida como a melhor empresa ou a maior empresa aérea brasileira é tida pelo viajante circulado como a pior empresa brasileira, principalmente no assunto acessibilidade. Guga, me pega o... Não precisa. Não precisa porque eu salvei um vídeo que ilustra tudo que eu falei e tudo que aconteceu. Num vídeo como a aeronave ainda estava em solo, eu falei para o Gustavo, Guga, me dá o telefone, que eu vou fazer um vídeo agora curtinho, para postar no @viajante circulado oficial no Instagram, falando que essa companhia é a pior empresa aérea, pior companhia aérea brasileira, no assunto acessibilidade. Gravei o vídeo e mas já na hora já pus no meu Instagram. E você vai acompanhar o que eu falei, segundos depois de ter passado por todos esses perrengues, permanecendo conosco até o final do vídeo, e tem outro perrengue num outro destino, que nós vamos falar principalmente sobre a questão prioridade. Então, continue conosco até o final desse trecho do vídeo que eu gravei dentro do avião, explicando o que havia acontecido. E continue conosco até o final do vídeo, ok? Pessoal, estou fazendo esse vídeo na vertical para fazer um depoimento. Depois de um problema muito grande de acessibilidade com a Latam, que eu tive há pouco, mas muito grande, maior problema sobre acessibilidade que eu tive até hoje numa viagem aérea com a Latam, a companhia que normalmente eu gosto de viajar. Pela questão da acessibilidade, mas devido à falta de acessibilidade que aconteceu nesse voo que eu vou realizar daqui a pouco, eu preferi fazer esse vídeo depoimento. Inclusive, eu podia ter vindo com Ambolift, botaram numa van. Só que o problema é que os degraus da van, eles são muito curtos. Quando eu sei, lógico, como entrar, eu consigo entrar. Com apoio tudo, eu consigo subir numa van, com as barras de apoio, com os degraus, tudo lá. Só que o problema é que os degraus da van, que poderia ter sido diferente, mas não foi por uma série de questões que eu sei particularmente tudo que aconteceu. E por ser degraus muito estreitos, quando eu finalmente entrei na van para sentar e vir direto para a aeronave e conseguir chegar aqui, gente, você não tem noção do que aconteceu. A espacidade devido ao nervosismo e, lógico, devido ao problema da falta de acessibilidade que a Latam me causou. Fiquei extremamente nervoso, espástico, dei muitos gritos dentro da van, até finalmente chegar pela paciência do pessoal de apoio em terra, mas com a falta de... Se porventura a Latam tivesse uma acessibilidade boa, esse tipo de coisa não teria acontecido. Mas entre mortos e feridos eu sobrevivi, fiquei tranquilo. Agora eu tô aqui acabei de entrar no avião, tô aqui sentado, tranquilo e pronto para iniciar a viagem. Mas foi extremamente complicado, coisa que poderia ter sido evitada, mas não foi. Infelizmente, vamos fazer o que, não é?
Então o avião, logo depois desse trecho que você acabou de ouvir e assistiu falando dentro do avião, o que acabara momentos antes do embarque, acabou acontecendo. O avião decolou e viajamos para Porto Alegre. E normalmente é um destino tranquilo, até por ser uma viagem relativamente curta, 1h25, menos de 1h30. Chegamos lá no destino, alugamos um carro, se não me engano, nessa época foi, né? Acho que sim. Foi. Fomos para casa da minha irmã lá em Sapucaí do Sul. Logo que cheguei lá, recebo como uma prática normal de toda empresa, recebo uma pesquisa de satisfação da Latam. Agora eu falei por quê? Porque eu venho falando que essa realmente é a pior empresa brasileira dentro principalmente no âmbito ou no assunto, acessibilidade. Porque realmente é. Poderia ter sido evitado. O que aconteceu? A companhia, como toda empresa faz, mandou para o meu e-mail uma pesquisa de satisfação. Então, poderia separar alguns momentos para responder essa rápida pesquisa? Bom, vou responder. De repente, pode ser que mude. Ou, de repente, com esse vídeo, pode ser que mude, por quê? Mais ainda para ajudar a mim e a outras pessoas também. O que acontece? Respondi a toda a pesquisa, mas literalmente sentei o cacete. Me perguntando sobre atendimento, tudo que foi bom, eu exaltei. Mas tudo que foi péssimo, eu falei também, relatei com detalhes. Tudo que aconteceu. Mudou alguma coisa? PN. Só que o que acontece? É importante o Gustavo mencionar agora e falar, e compartilhar, aliás, o que nós aprendemos. Nós aprendemos uma lição. Sim. Eu acho que quem viaja muito começa a conhecer melhor cada destino e cada aeroporto para saber Por as isso que eu me dificuldades. sinto na obrigação de compartilhar É. as minhas experiências positivas e negativas também. Então, aeroportos que não tem um AmbuLift, por exemplo, eu não sei como eles resolvem a questão do cadeirante. Graças a Deus a gente não passou ou não precisou passar por esse tipo de situação. Mas Congonhas a gente aprendeu uma lição. Quando nos perguntam se sobe degrau, o melhor é a gente falar que não. Não, ele não sobe Não sobe degrau. Por quê? Porque Ele tem obrigação da AmbuLift. por mais que o Evair possa subir os degraus da escada do Como avião, você já viu em Pipe. a história da van é complexa. Então, para evitar isso, porque assim, eu conversei com o Evair continua botando pau na companhia aérea, mas eu tenho uma visão diferente. Eu acho que a companhia aérea, no fim, não disponibilizou um AmbuLift, mas tinha num papel escrito que ele subia escada, né? Como de fato ele subiu a escada do avião. Mas a gente tinha comentado que a van era um problema no check-in, mas eu acho que nessa hora, esse detalhe, com todos os procedimentos que a companhia aérea tem que fazer, passa despercebido ou passa batido, porque se ele vai subir todos os degraus da escada da aeronave, um degrau de uma van, teoricamente, acho que na cabeça da companhia aérea não é um desafio. Porque afinal de contas, o pior que é subir a escada para o avião, ele faz, né? Mas eles não Mas é entendem diferente. que aquele estribo é muito Ele curto, ele é muito como foi estreito, não explicado cabe pro o pé casal da dele. NIP. Então, assim, lição que nós aprendemos. No aeroporto de Congonhas, tá? Mesmo na situação do Evair de que ele caminha, que ele sobe degrau de uma escada normal, o melhor é falar no check-in que ele não sobe escada, Faça porque a mesma daí coisa. eles vão Se ser você obrigados a está disponibilizar um AmbuLift. na situação que eu tô. Ou finger, né? Se for finger, não tem nenhum problema. Não, é super de Dá boa. zero, é tudo cadeira de rodas. Agora, se não vai ser o raio do finger, então não sobe escada. Para ir de AmbuLift, a companhia aérea vai ter que se virar do momento que a gente faz o check-in até a hora que vai ser o embarque de arranjar o AmbuLift. Por isso, cheguem cedo.
Quanto mais cedo chegar, despachar a mala, avisar a companhia aérea que você não sobe degrau, que você está dando bulift, eles conseguem planejar melhor para você não ficar desesperado Coisa que esperando o normalmente a embarque. gente faz, né? Graças a Deus a gente faz. A gente se programa para chegar cedo, fica no cercadinho ou em algum outro lugar e tá tudo bem, né? Até Então porque essa foi a lição. normalmente em viagens curtas, eles não servem nada, a gente já aproveita, já Levamos o leva nosso lanche, come tudo. exatamente, já ficamos super preparados, vai no banheiro próximo do embarque, para não ter choro. Mas o erro nosso, eu acho que por mais que a gente queira que o Evair sempre mostre que ele está melhor, né? Que ele consegue fazer coisas diferentes de quem tem a mobilidade absolutamente mesmo reduzida, é falar que não sobe degrau, não sobe escada, para evitar esse perrengue da van, É aquela infelizmente. coisa de aprender pela dor. Sim, ou as E eu companhias literalmente aéreas aprendi pela dor. deveriam ter um outro automóvel, não uma van. Um automóvel que fosse um Gol, percebe? Um carro pequeno, mas que para entrar e sair desse Tipo carro não tem problema. aquele carrinho de golfe. Não, que seja, é um carro mesmo, normal, como o nosso carro, entendeu? É só ter um carro, não precisa ser uma van, né? Tenha um carro, porque daí o Já que tem Evair tantos entra num veículos, carro. por exemplo, no Como ele aeroporto. entra em qualquer Uber, qualquer táxi, Lógico, como desce, existem qualquer carro, carro da vários companhia aérea. veículos lá, Exato. e já que eles proíbem, entre aspas, para evitar acidentes, mas e acidentes psicológicos e neurológicos? Imagina como ficou minha cabeça Pois é. depois desse episódio. O que você acha? Comenta. Mudamos de destino? Mudamos de viagem? Mudamos. Agora então vamos falar sobre a Ou questão outro perrengue? prioridade. Isso. Todo mundo sabe, ou pelo menos deveria saber, que toda pessoa que é cadeirante, PCD, PNE, ou pessoas com mobilidade reduzida, assim como menores desacompanhados que viajam sozinhos e idosos, são tidos, entram num grupo de prioridade. E essa prioridade, ela tem um benefício. Só as primeiras a embarcar. Só que as últimas a desembarcar. O que acontece? No meu caso, como eu dependo de cadeira de rodas do aeroporto, quando disponibiliza, ou da nossa cadeira que é própria, que sempre viaja conosco, chegar até a porta da aeronave para ir para o Finger ou para um Ambulift, alguma coisa, para ir lá para o carrossel de bagagens lá das malas, pegar a bagagem, para ir para o nosso destino final. Ou que seja uma companhia, uma locadora de carro, ou alguém que vá me esperar, como já aconteceu várias vezes. Aliás, algumas vezes, né? Junto e sozinho. No voo que eu fiz sozinho, eu inclusive gravei tudo, aliás, filmei todo o voo. Quando cheguei lá em Porto Alegre na minha primeira viagem aérea, sozinho, depois de mais de 10 anos, na verdade estava fazendo 11 anos em reabilitação. Sabe daqui, o Gustavo me levou até Congonhas também, me levou até Congonhas, me deixou no cercadinho. Me deixou no cercadinho? Não. Não, porque não, cercadinho é como depois que foi? faz a passagem pelo raio-x. Eu não posso ir até o Ah, raio-x. né? verdade. É. Então, na verdade. Você lembra desse episódio? Eu só Relata. deixei o Evair até o Ah, tu me check-in. deixou até o check-in. Isso. Então o Evair fez o check-in, uma pessoa então chegou com uma cadeira de rodas e levou o Evair para fazer todo o procedimento de raio-x, etc. E aí levou o Evair para o cercadinho, né? Mas aí, chegando lá, esperando antes de ir pro cercadinho, ou já no cercadinho, no momento, no espaço que me deixaram lá, até eu esperar para ser conduzido até o avião, eu inclusive eu fiz um depoimento. Mostrei inclusive o que era o cercadinho. Tá em playlist do canal do Viajante, você colar. Aí o que aconteceu? Me levaram pro avião, tudo, como é o praxe, como deve ser.
uma cadeira do aeroporto, que inclusive a própria companhia, viajamos fomos nesse voo para Porto Alegre, esse malfadado voo. Filmei tudo, inclusive quando cheguei em Porto Alegre, pedi para a comissária, não esqueço, a Carla, super simpático, super simpático. Pedi para a Carla me filmar eu saindo do voo, caminhando até a porta, e aí uma funcionária lá de terra não da companhia. Normalmente ela não ela é difícil disponibilizar, eu já tive esses eventos, disponibilizar cadeira de rodas. Normalmente pede emprestado para a concorrente. Você já sabe qual é a concorrente, não é? Como eu estava com a minha cadeira de rodas, ela veio até a porta, eu fui caminhando, aliás, não, nesse dia não. Eu fui sem cadeira porque o pessoal ia me esperar lá no aeroporto, meus parentes. Ia me esperar lá no aeroporto. Então o que aconteceu? Pousou o avião, pedi para Carla me filma, que essa é a minha primeira viagem aérea sozinho, depois de mais de 10 anos de reabilitação de 2 AVCs. Carla pegou e filmou, inclusive na vertical, para eu colocar no @viajante circulado oficial no Instagram. Link na descrição desse vídeo. E aí ela fez. Saí, fui caminhando até chegar na porta lá. Lá estava a Mariana, não esqueça o nome dela. A Mariana, que é a funcionária do aeroporto Salgado Filho, me esperando com uma cadeira lá do aeroporto, que dá atenção a pessoas cadeirantes, PCDs, PD e pessoas com mobilidade reduzida, que é o meu caso. Sentei na cadeira, a Mariana me levou até a esteira da bagagem. Peguei a bagagem e fomos encontrar meus parentes. Mariana pegou, então, até inclusive perguntou: como é o nome do seu canal? Aí falei o nome do canal para ela. Qual é o nome? Você tem Instagram? Falei o Instagram para ela, @viajante circulado oficial. Aí começou a me seguir no Instagram e se inscreveu nos meus 2 canais aqui no Viajante Circulado e no Continuar a Vida Após o AVC. Link na descrição. Perguntando, inclusive, quantos seguidores eu tinha, não esqueça. Aí eu falei o número de seguidores que eu tinha no Instagram, nos 2 canais. E fomos, então, para a saída do aeroporto, logo depois que saímos do saguão, ou entramos lá no saguão para encontrar meus parentes que haviam me buscado, para ficar 2 semanas lá no Rio Grande do Sul sozinho. Nessa viagem estava sem Gustavo, por isso precisei do serviço de assistência, não da companhia, porque o serviço de assistência dessa companhia, você já sabe qual é totalmente falho, por vários motivos que viemos relatando desde o início do vídeo, não é mesmo? Só que o que acontece? Quando a pessoa ela faz parte, ela pertence a grupo de prioridades, ela ela embarca primeiro, antes de todo mundo. Só que ela é a última a desembarcar. E num voo que fizemos de férias, algum tempo atrás, para Pousada Samba Pati para você. Até eu tô perdido, não entendi nada do que vai falando dessa Mariana, etc. Se agora estão falando do Nordeste. Não, mas é para encerrar, para finalizar o vídeo. Porque agora nós vamos falar sobre a questão de prioridade. 2 viagens de Porto Alegre diferentes. Tá, entendi, vai. Então agora vamos falar do voo do Nordeste. Então, tá. como o aeroporto,
os destinos mais longos, eles são atendidos em voos que partem do aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto grande, que normalmente não, até então, até agora, entre aspas, não nos trouxe problema de acessibilidade, entre aspas. Vamos então para Maceió. Lá ficamos uma semana, lá na pousada Samba Pati. Isso. Ah, agora pega lá pega Por quê? meu telefone. Porque como o viajante circulado, ele sempre prioriza a questão da acessibilidade. Lá nós iríamos nos hospedar numa pousada. Só que antes disso lógico que a gente se antecipa. Falando sobre, aliás, conferindo se tem uma boa acessibilidade e tudo, e iríamos nos hospedar numa pousada que tinha uma bangalô com acessibilidade lá, como é que era? Na verdade, a escolha do destino em Maceió e não é que é? Porto das Pedras? Porto de Pedras, Porto de Pedras, que é onde algo do fica a tipo. pousada, era porque a pousada anunciou no Instagram dela que ela tinha um bangalô acessível, né? Ou seja, a pousada dava indicações de que ela servia com tranquilidade pessoas com necessidades especiais em termos de acessibilidade, né? E nós vimos os vídeos várias vezes no Instagram. O quarto era realmente muito legal, então eu fiz a reserva e indicando que nós precisávamos ficar naquele quarto com acessibilidade, porque era o motivo principal da gente ter escolhido aquele destino, para o Evair ter tranquilidade para poder se deslocar e poder fazer as coisas normais, né? Banho, piscina e etc. Então, o destino foi lá. E como o Evair falou, Nordeste é servido por Congonhas também, com menos voos. Então, esses voos para esses destinos costumam ter maior escala em Guarulhos. E Guarulhos, por ser um aeroporto grande, com os 3 terminais, e o terminal doméstico ser basicamente o terminal número 2, o normal é sempre sair de Finga. Então, nós nunca tivemos um problema específico no aeroporto de Guarulhos, porque geralmente a gente sempre embarca de Finger, então nós nunca tivemos qualquer discussão ou conversa sobre é ônibus, é van, é ambulift, é sei lá o quê, nunca tem, né? Ó, clica aqui, ó, quem sabe, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Ok. Deixa eu ver se... Pronto. Ah, esse aqui é a primeira. Muito legal vídeo falando sobre toda e mostrando toda a acessibilidade aqui do Bangalô. Mostrar todas as partes, então vai ser um vídeo muito legal. Então já deixa teu like, se está já no canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e fique comigo até o final do vídeo. Olha, dá uma olhadinha no céu. Imagina, estamos falando de Maceió, né? Caribe Coisa tão brasileiro. linda, não é? Vamos chegar no restaurante, tomar um café, voltar e logo que voltar vou começar a falar toda a acessibilidade do Bangalô a partir da rampa de acesso. Vou subir a rampa, entrar na sala, mostrar todos os cômodos, todos literalmente, falando sobre toda a acessibilidade. Bom dia. Onde? Ah, vamos. É nesse aqui. Você continua comigo.
Essa aqui foi uma saída nossa para ir café lá na pousada. Só que eu inclusive eu falei pro pessoal do café, queria fazer uma live no @viajante seculado oficial no Instagram. Inclusive os convidei para essa live. Aqui, no dia 15 de maio, normalmente a gente viaja em maio. Às 11 da manhã, logo depois do café. Olha só para você ter uma ideia da piscina, bem acessível, não é mesmo? Só que eu queria achar um trechinho da live aqui. Olha aqui, olha aqui. Eu tomando, olha, dentro da piscina, tomando água de coco. Mas faz o seguinte, ó. Eu queria ter salvado a live. Não tá aí, não. Eu tentei salvar, mas não consegui, né? Não, você já tá saindo da viagem. Não, tem que subir. Ah, é? Aí não, vai. Tem que subir? Os vídeos da Será viagem que é são aqui? esses. Não. Não. Aqui é um dos caminhos ainda pro café da manhã ou pro restaurante. Não tem, vai, não adianta. Estão olhando as mesmas coisas. Bom, mas se você quiser assistir essa live, busca no @viajante seculado oficial no Instagram, link na descrição desse vídeo. Assiste, foi uma live que eu fiz. Lá o Gustavo até tirou foto, não foi? Não, eu tirei só uma foto de você fazendo a live. Não, esse é o mesmo vídeo que você já mostrou, Evair. Não tem, Evair. Foi. Eu tava basicamente aqui na área entre o bangalô e a piscina. Fiz a live todinha nela. Assiste. Só procura, porque senão vai demorar muito tempo. Bom, ficamos lá em Maceió quanto tempo? Aliás, na pousada quanto tempo? Que a pousada era bem distante da cidade. 2 né? horas e meia de 2 viagem. horas e meia de viagem, olha só. Isso, de carro. De carro. Aí chegamos lá em Maceió. Passeamos muito por lá. Evair, não tem vídeo da live, Evair. Não é isso. E o Gustavo não tem paciência. Não, gente, não tem, porque ele insiste e fica mostrando as mesmas Não é coisas. isso, não é isso. Bom, o que aconteceu? Ficamos uma semana lá em... Na pousada foi quanto? Na pousada foram acho que 7 dias e nós esticamos mais 2 noites em Maceió. Na capital, para Isso, conhecer, porque na verdade eu conheci, eu né? tinha Ele ido voltava. lá em 85. Não, 90. 85, imagina. Ele lá em Torres. Eu tinha ido em 95, seu primeiro foi a emprego. primeira vez que eu fui para Maceió. Em 1995. Então, lógico que estaria muito diferente. Tem vídeos que eu mostro, inclusive, tem vídeo lá No Sete Coqueiro. Onde eu fiquei hospedado, inclusive, em 95. Sim. Passando lá na feira da Pajuçara. Isso. E aí, lógico que mudou muito de lá para cá. Claro. Tem aquela plataforma lá que passeamos, tudo, Sim. bem em cima do mar. Exato. Lá da praia de Pajuçara. Pajuçara, né? Mas enfim, não houve o perrengue em Sambapati. Na nem pousada houve não perrengue em não, Maceió, foi super de boa. né? A única coisa que às vezes a gente era surpreendido por chuva. Nem na lembra? capital também, inclusive super acessível a capital. Muito diferente de tudo que eu vi até então. Só que o que acontece? Os voos de trechos longos para o Nordeste, alguns são servidos por Congonhas, só que esse especificamente era por
Era por Guarulhos. Porque era uma aeronave, era um Airbus A321 que não pousa em Congonhas Ah, é porque ele é verdade, grande. é verdade. Então ele só pousa em Guarulhos porque ele precisa de mais pista. E ele cabe mais Precisa passageiros, uma pista né? mais longa. Então é um voo que serve melhor, são aviões que servem melhor. Então o retorno para São Paulo era um voo que a gente pegaria já praticamente no entardecer, né, para chegar de noite Isso. em São Paulo, em Guarulhos, né? Foi até um voo muito bonito, não foi? Eu lembro. Assim, super tranquilo, gente, de Foi de novo. boa. O voo em si, tranquilo, o aeroporto de Maceió, tranquilo. Tivemos, infelizmente, uma chuva, lembra? Que caiu no aeroporto. Porque lá, inclusive, tem uma área, Tinha uma uma sala sala VIP VIP que a gente pôde usar. que não precisa ser passageiro só de business, de Não, porque é executivo, doméstico, porque né? o voo é doméstico. Mas tinha Mas essa é sala uma sala VIP. VIP do aeroporto que dá para Ficamos usar. lá e caiu uma mega Foi, tempestade. inclusive, informado o pessoal lá do hotel que a gente ficou hospedado, que tinham inaugurado uma sala VIP. E dava para esperar. Bom, enfim. Enquanto estávamos lá, caiu uma tempestade e aí os tripulantes do nosso voo atrasaram para chegar. Ah, é verdade. Então o nosso voo saiu atrasado de São Paulo, né? Bem atrasado. Desculpa, saiu atrasado de Maceió, né? Isso, lá de Maceió. E era um domingo. Então o avião foi se aproximando de São Paulo fora do horário programado para ele aterrissar. E o comandante nos avisou que estava com muito tráfego aéreo. Era o horário de pico, vamos dizer assim, naquele horário noturno, de aviões, porque, para quem não conhece, o aeroporto de Guarulhos, por ser o maior e o internacional, a maior parte dos voos transatlânticos eles saem de noite, porque aí os passageiros dormem no avião e amanhecem no seu destino na Viajando, Europa, por isso, exemplo, nos isso. Estados Como aconteceu Unidos, conosco. Canadá, África, o que seja. Então, existe um intenso tráfego aéreo de aeronaves gigantescas que precisam sair de São Paulo no horário noturno. E nós estávamos chegando, então, para as mesmas pistas, né? E nós prestes a pousar, já estava anunciando que dentro que o comandante fala lá, dentro de tantos momentos, Instantes, tantos né? instantes, Estaremos aterrissando. estaremos aterrissando, pousando no aeroporto. Governador André Franco Montoro. Né? Então, finalmente, pousou. E aí a gente começou, nesse momento que o comandante começou a falar, tomara que seja Finger, não esquece porque disso. a gente Porque a tem gente já sempre uma passou expectativa tanto de perrengue, Finger, não é né? mesmo? Em Guarulhos é mais Tomara que tranquilo. seja Finger, que é aquele corredor que liga o braço, a aeronave até o saguão do aeroporto. E que a gente sempre faz de cadeira de rodas, normalmente. Inclusive, lógico. Bom, o avião pousou e, de repente, no meio do táxi, né, tava taxiando, Tava fazendo taxiamento, táxi, sei lá. o taxiamento. Ele parou e não andava. E aí o comandante, então, pediu licença e disse que estavam aguardando a liberação de um espaço para a aeronave por conta do intenso tráfego aéreo, com muita aeronave pousando, saindo, então todas as posições estavam lotadas, cheias. E, obviamente, o comandante tinha avisado que existia um cadeirante no voo, no caso, o Evair, O viajante colado. né? E que, obviamente, o interesse era de que fosse arranjado uma posição com finger, para que nós pudéssemos, então, desembarcar, né? E esperamos, aí finalmente o comandante disse que foi liberada uma posição e o avião voltou a se locomover. Então nós estávamos contentes, porque imaginamos que essa demora, ou essa espera, era para liberar um finger, né? E a gente poder estacionar e descer. Qual não foi nossa surpresa ao perceber que o avião foi se distanciando do terminal, distanciando do terminal, distanciando do terminal, e parou no meio do nada, lá num quadrado de sei lá. suporte. Acho que ele estava lá na represa de Billings. Não do sei, eu Guarapiranga. achei até que ele já tinha ido para Osasco, não estava nem mais em Guarulhos. E aí parou lá, e aí a comissária, assim, veio com aquele sorrisinho no rosto, dizendo que, infelizmente, pelo intenso tráfego aéreo e a necessidade nossa de desembarcar os passageiros e tudo, porque já estávamos atrasados, o comandante insistiu, mas, infelizmente, tinham liberado uma posição fora do finger, mas para a gente não se preocupar, porque já tinham chamado o Ambulift nesse trajeto para nos buscar, já que, então,
o Evair tinha a indicação de que ele não descia e subia degrau, né? Porque a gente já havia aprendido no voo lá De Congonhas, de Porto Alegre, Porto Alegre. da gente não, né? Então tá bom, então vamos esperar esse Jambu Lift. Então vieram os ônibus, retiraram os passageiros, então é o que o Evair fala. Os passageiros... Primeiro a embarcar. Exatamente, Só que último acessibilidade, a desembarcar. último a sair, porque eles preferem que os passageiros já vão saindo, vão entrando nos ônibus, porque para o nosso caso tem que trazer a cadeira, tem que se deslocar de dentro do avião até a cadeira. Então há uma preferência para que saiam as pessoas que estão com pressa, vamos dizer assim, né? E normalmente o povo é sempre Sim, o apressado, né? pessoal Chega loucamente no destino. apressado. Ai, eu quero sair. O avião mal pousou, já O avi- levantou já da tão- cadeira, não, já já tá tão- de pé. Já fivelando do Exato, cinto, já tá estão de pegando pé. mala na bagageira, a aeromoça O lá avião nem descontrolada. pousa, às vezes eles já Sim, estão a de pessoa já está pé. desesperada, né? Então a gente não entende porque acontece isso, mas é o povo com a educação que infelizmente não é só aqui não, viu? É inexistente. Mas em outros lugares Não, do mundo não, a gente não, não vê é que só do Brasil, a é. impaciência é geral. Mas enfim, então a tripulação não pode descer do avião enquanto o último passageiro não desembarcou. Então ficamos eu e o Evair sentados na poltrona da frente, com a equipe de terra, né? Desculpa, com os comissários do voo, aguardando o Ambulift. E aí, Evair? Ficamos, olha só, prioridade. Entra como primeiro e sai como último. Ficamos 1 hora esperando 1h10 Não, minutos. mais de 1 hora. Mais de 1h10 olha só. minutos sentados, nós 5 dentro do avião, esperando o Ambulift. Inclusive eu estava atrás, vim caminhando para tentar esperar. Para, de repente, rezar que fosse mais rápido. Gustavo e eu ficamos na primeira fileira. Sim. 1h10 minutos e a gente já, assim, o Evair fazendo videozinhos nervoso, porque já obviamente tava, não, né? A gente não saía do avião de jeito nenhum. Enquanto o avião, até o avião decolar, antes de decolar já tem que botar em modo avião, mas quando pousa já pode tirar do avião. Sim. E já pode usar a internet, normal. Exato. E eu aproveitando para sentar o cacete, porque imagina qual era a empresa que fomos para Maceió. Fomos e voltamos. A mesma empresa que é considerada por mim como a pior empresa aérea do setor aéreo, no âmbito ou no assunto, acessibilidade, a mesma. Sim. Você já sabe qual é. Então, diz a companhia aérea que, obviamente, o serviço de Ambulift é terceirizado do aeroporto de Guarulhos, então ela não tem como exigir nenhuma prioridade ou mudar o caminho do Ambulift para nos receber. E assim, a espera estava tão longa, a gente já estava tanto tempo dentro daquele avião, só a gente, de noite, já eram 11 horas da noite. Isso. Que a gente até cogitou da van. Falei, vai, olha, na pior das hipóteses, a gente bota um caixote, você sobe no caixote, dá um apoio, faz um trampolim. Coisa, mas leva a gente para dentro do saguão do aeroporto, porque a gente tá lógico, cansado, imagina os únicos dentro do avião com a tripulação que também queria ir embora para casa. Também queria ir embora, lógico, né? Bom, aí finalmente chega o raio do Ambulift, depois de 1h10, né? Larga a gente dentro do saguão do aeroporto. Só que no meio do caminho, olha só para você ter uma ideia, no meio do caminho, encontramos indo lá pro carrossel das bagagens, encontramos as nossas malas caídas, literalmente jogadas entre o avião e o saguão. Não viaja na maionese não, vai. Não, o que aconteceu como a gente demorou muito para chegar dentro do saguão no carrossel de bagagens, aquele carrossel já vai ser usado por outros voos que vão chegando em horários posteriores ao nosso. Então, o que eles fazem? Eles retiram do carrossel as bagagens não recolhidas, como se elas tivessem sido perdidas, esquecidas ou aconteceu alguma coisa. Então, quando nós chegamos lá para olhar... pela própria companhia. Não pela companhia, por quem é de serviço de terra do aeroporto, porque né, o carrossel é do aeroporto, não é da companhia aérea. É tudo terceirizado, inclusive... Não, mas isso é mesmo. A coisa de acessibilidade. A questão toda é que 1h10, eles querem tirar esperando no avião, deles. eles tiveram que tirar. Empresa terceirizada.
Exatamente. Nesse quesito, a empresa aérea só disse que ela não tinha um ambulift dela e um serviço próprio dela para tirar as Claro, porque pessoas de ela dentro do avião. terceiriza, porque Agora, o carrossel de bagagem não é da companhia aérea, é do aeroporto de Guarulhos, né? Mas então as pessoas tiraram as bagagens nossas, porque a gente não apareceu para pegar no horário esperado, porque estávamos no avião esperando o ambulift, e colocaram num canto. Ou seja, na hora que a gente chegou no carrossel, cadê as nossas bagagens, né? Então eu fui olhando por todo lugar e encontrei a mala, né, jogada num cantinho lá, bom, perto do achados tava e jogada. perdidos, entendeu? Então lá fomos nós recolher a bagagem para poder finalmente ir para um táxi, né? Para voltar para casa. Aí pegamos então a bagagem, fomos lá para pegar o táxi lá no guichê lá da Da empresa Guarupcop, que serve, que né, o sai do aeroporto, aeroporto, lá pela para cidade de Guarulhos. finalmente pegar um táxi e voltar para casa. Exato. E aí no caminho, o que eu fiz um vídeo, inclusive. Também, né? Ó, Para desabafar. para desabafar. Gente, acabamos de pousar aqui depois de 1 hora, aliás, mais de 1 hora esperando dentro do avião. Só agora pousamos, aliás, conseguimos liberar e estamos indo em direção ao táxi para ir para casa. Imagina, queria desapilar, e desabafar com razão, você concorda? Sim. E o Evair postou essas coisas no Instagram, a companhia aérea entrou em contato no Instagram, tentando querer entender qual era o problema, mas assim, nenhuma assistência específica, né? Ou seja, nenhum carro foi disponibilizado. De novo, não precisava ser uma van, podia ser um automóvel normal para tirar a gente de dentro do avião, É aquilo que né? eu sempre faço, sempre falo. Lembra da pesquisa que eu falei no voo de Congonhas, Porto Alegre? Sempre vem a tal pesquisa. Mas sempre eu reclamo, eu sento o cacete. Quando precisa elogiar, elogio. Mas quando tem que Claro. sentar o cacete, eu sento. Para tentar, pelo menos, mudar alguma coisa para mim. Ou para que outras pessoas não passem por perrengues similares aos meus. Sim, Semelhantes. pois é. E Muda alguma coisa? Nadica de nada. no dia seguinte recebemos um e-mail de pesquisa de satisfação da companhia aérea a respeito do nosso voo de Maceió. Então, de Só que novo, o que comentamos, aconteceu? né? Daqui a algumas semanas, outro aprendizado, a gente aprende. É nas dores que a gente aprende. Os nossos maiores aprendizados são nas dores, né? Nos momentos de incertezas, os complicados. Daqui a algumas semanas a gente tem que ir aliás, já compramos Para passagem? Porto Alegre. Para Porto Alegre, não é mesmo? Sim. E, infelizmente, por questões específicas, vamos pela mesma empresa que até hoje é tida por mim como a pior empresa no assunto acessibilidade. Mas tudo vai ser gravado, embora eu não vou fazer propaganda. Eu não faço propaganda de nada, principalmente daquela empresa que não me beneficia em nada, principalmente na questão de deixar pior ainda, mais sequelas ainda, que as motoras que fiquei. Mas todo mundo que está inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado, na opção todas, vai ficar sabendo se desde então, porque já viajamos pela concorrente, não é mesmo? Foi uma ótima viagem, não foi? De novo, Para Porto Alegre. a viagem em si, com qualquer uma dessas companhias que a gente já viajou, a viagem em si é boa. Dentro do avião é ok, etc. Mas, né, a acessibilidade, ou como ela trata o assunto, terceirizando ou não o serviço, a gente sabe que essa companhia em especial tende muito a desejar, né? Mas Então, a concorrente, na nossa última viagem, é que nessa última viagem foi Finger. Então, não teve a situação pra gente não, mas ter teve problema. lembra lá no check-in? Colocaram pulseirinha Não, no meu sim, braço, tudo. ok. É só que não aconteceu da gente precisar de ambulift com a concorrente para saber se seria mais rápido, melhor. Então, assim, difícil Mas falar. todo mundo vai ficar por dentro da nossa próxima viagem Sim, ao Rio Grande do Sul, que vai ser pela pior empresa tida para o viajante chocolado no assunto acessibilidade. Todo mundo vai ficar sabendo. Aguarde cenas
dos próximos capítulos da nossa próxima viagem. Em breve diremos como é que foi. Curtiram tudo que aconteceu? Então compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que precisam da questão da acessibilidade Fiquem estejam espertas. preparadas para não enfrentar tantos perrengues quanto aos que eu relatei. E poderiam ter sido evitados. Sim. Ou por nós, pelas nossas experiências, ou pelas companhias aéreas, que até então não fizeram nada, principalmente as que vamos viajar daqui a algumas semanas. Mas não sei, pode ser que tenha surpresa. A gente tem que fazer reza brava para ser finger. Gente, sempre. Rezem, façam reza brava para ser finger. Todo mundo vai ficar sabendo o que, é que vai acontecer. Sim. Inclusive nós, porque é uma surpresa. Sim, pra gente é uma loteria. Desde os perrengues, a gente ainda não viajou mais por ela. Pode ser que tenha mudado, é o que se espera. Viajamos, Evair, viajamos pro Uruguai. Esqueceu? Verdade, tá Já certo. Fomos pro Uruguai para ela. Não, mas não para Porto Alegre. Ok, sim, né? Mas viajamos pro Uruguai. Veremos o que vai acontecer. Todo mundo que acompanha Viajante Chocolado, aqui no canal do Viajante Chocolado, no Continuar a Vida Após AVC, link na descrição, ou no @Viajante Chocolado Oficial no Instagram, link na descrição, vai ficar sabendo de todos os detalhes. Sim. Até o próximo perrengue. Não queremos perrengue. Tem outro. Na verdade, não é outro perrengue. É perrengue sobre a preparação para essa viagem. Que já rendeu perrengues. Já está rendendo perrengues antes de viajar. Todo mundo que está inscrito no canal, com o sininho de notificações ativado, vai ficar sabendo quais são os perrengues nos preparativos para essa viagem. Até lá, fica com Deus e beijo no coração. Tchau. Não, imagina. Era muito barato. Mas ele não é muito refinado também, né?